Agora são 9h15. Com mais de 17 mil casos suspeitos, Minas Gerais pode ter um pico de contágio no começo desse mês de abril e o governo estadual pede para que a população fique em casa. E gentilmente, atendendo a Jovem Pan agora, está conosco o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Governador, mais uma vez, obrigado por nos atender, obrigado pela gentileza de sempre. Bom dia, o prazer é todo nosso. Vamos lá. Prazer é nosso. Bom, governador, primeiro, qual que é a situação das UTIs no estado, como é que está essa situação? E o próprio Ministério da Saúde fala que o mês de abril é o mês de um grande pico da doença aqui no Brasil. Claro que é uma declaração baseada nas projeções de números e também com o que se tem de experiência em relação a outros países. Minas Gerais tem condições de atender a essa demanda ou a situação vai ser cada vez mais difícil, governador? Primeiramente, nós temos tomado todas as medidas necessárias para que, caso o sistema venha a ter dificuldade em atender a população, aqueles que forem contagiados, que isso ocorra no maior horizonte de tempo possível. Nós temos já em andamento aqui várias medidas para ampliação de leitos, a principal delas no Expo Minas, onde nós conseguiremos ampliar 900 leitos, 800 já estão em andamento, e além disso nós temos feito um levantamento em todo o estado, lembrando que são 853 municípios, porque muitos dos hospitais têm alas vagas, hospitais existentes, que já operam, ou então unidades de enfermaria que podem facilmente serem transformadas em algo um pouco mais complexo. Tudo isso está sendo feito de forma com que nós venhamos a elevar o número de leitos. Nós estamos aqui supondo alguma coisa como pelo menos mais 2.000 leitos no estado. Governador, girando aqui os nossos comentaristas, Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos, faz uma pergunta para o senhor agora. Constantino. Bom dia, governador. Eu quero saber a posição do senhor em relação a esse grande dilema do momento, que é abrir ou não abrir, gradualmente ou não, comércio, essas coisas. Tem muita gente que está sofrendo, né, com essa paralisação. E eu aproveito para acrescentar que o governador da Bahia, que é o petista, Rui Costa, ele defendeu a postura similar à do presidente Bolsonaro, de abrir o comércio. E nós não vimos um escarcéu acusando ele de eugenista, assassino de velhinhos, nada disso. No Brasil importa mais quem diz do que o que é dito? Rodrigo, bom dia primeiramente. Em Minas Gerais hoje a situação é que está todos os estabelecimentos comerciais não essenciais e os shopping centers fechados. Nós, a partir da semana que vem, já estaremos em discussão com várias entidades de classe a fim de ver a possibilidade de que pelo menos parte dos estabelecimentos funcione, nem que seja de uma forma um tanto quanto precária. Quando eu digo assim, eu estou me referindo a trabalhar com menos empregados, a atender menos clientes, mas pelo menos já passar a trabalhar de uma forma que não fique 100% paralisado. E vale lembrar também, tomando todas as medidas necessárias no que diz respeito à parte sanitária e de higienização, de forma que os colaboradores e os clientes não tenham nenhum problema de contágio. Na minha opinião, é possível estar conciliando, mas desde que feito com muito cuidado e com muita consciência. Governador, agora a pergunta de Josias de Souza, direto de Brasília. Josias. Governador, houve ao longo dessa semana uma tentativa do presidente de atuar em conjunto com os governadores. Houve 3 reuniões, os governadores foram divididos por regiões e no final da semana o presidente participou de uma reunião que terminou ali num curto-circuito entre ele e o governador de São Paulo, João Dória, e a coisa melou. Aparentemente o presidente se separou da ideia ou se dissociou da ideia de coordenar esse esforço dos governadores. Eu queria saber do senhor se o senhor ainda tem a perspectiva de que o presidente participe desse processo e se é possível enfrentar
esse problema do coronavírus sem a participação do governo federal, sem essa coordenação entre estados e União? Josias, as grandes ações, aquelas que terão mais impacto no combate ao coronavírus e principalmente na questão de amenizar os reflexos de uma recessão, vão ser tomadas pelo governo federal. A possibilidade minha e dos demais governadores assumirmos novos compromissos, novas despesas na saúde é extremamente limitada. No caso de Minas, pior ainda, até hoje eu ainda devo 15% do 13º de 2019, que não foi pago. O salário do funcionalismo público tem sido pago de forma parcelada, então a margem de manobra dos governadores é muito pequena. E o governo federal é quem tem capacidade de se endividar, é quem pode estar fazendo uma série de medidas. Agora, se o trabalho for conjunto, muito melhor. Sei que está havendo, talvez, uma pequena falta de coordenação entre ações. Muitos estados têm tomado ações isoladas e isso acontece inclusive com municípios. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos prefeitos que não tomaram nenhuma ação, simplesmente seguiram as recomendações do estado, e tivemos prefeito que isolaram a cidade como se ninguém pudesse entrar e sair. Então, infelizmente, existe essa falta de coordenação central, muitas pessoas querendo tomar providências e muitas vezes, infelizmente, se considerando acima de qualquer opinião, de qualquer especialista. Então, é necessário realmente haver um amadurecimento por parte de quem toma decisões para que não fique só ações isoladas e muitas vezes conflituosas. Governador, do ponto de vista do estado que o senhor comanda, muitas vezes o senhor já falou aqui conosco na Jovem Pan sobre a situação delicada das finanças. O senhor assumiu o cargo em 2019, naquela situação dramática, teve já a tragédia em Brumadinho, que causou efeitos econômicos, aquele dilema de pagar os salários atrasados dos servidores. Eu pergunto, em relação à arrecadação de ICMS, obviamente a arrecadação vai cair, o que é possível fazer para driblar isso e quantos meses que o governo aguenta nessa situação? A arrecadação de ICMS vai cair e os maiores prejudicados serão os estados do Sul e do Sudeste, porque o ICMS representa na nossa receita uma proporção muito maior do que das demais regiões do Brasil, que é o Fundo de Participação dos Estados, valor que o governo federal assegurou que vai manter no mesmo patamar. Então, estados mais desenvolvidos terão, sim, uma redução na arrecadação. Em Minas Gerais, nós estamos estimando, num cenário mais pessimista, se houver uma recessão, que nós podemos ter aqui um rombo, além daquele que já estava previsto, um rombo adicional de 7,5 bilhões de reais, caso a recessão perdure e seja mais forte. É um número que significa 2 folhas de pagamento. Se hoje nós já estamos pagando atrasado, isso significa que é como se o funcionalismo público viesse a receber o seu salário quase que 3 meses após a data correta. Mas estamos aqui tomando todas as medidas de contenção de despesas, mais do que já havíamos tomado. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte: cabe ao governo federal estar tomando medidas que amenizem essa recessão, principalmente a de assegurar uma parte da renda. Ontem já foi informado para os informais, mas precisa fazer a mesma coisa com relação aos formais, porque as empresas, caso não tenham uma ajuda, vão demitir em massa e seria o momento de fazer como outros países já fizeram. A empresa arca com parte, o funcionário que é registrado com uma parte e o governo com outra parte, de forma de que quem está sem trabalhar e tem um regime formal
continue tendo condições de pelo menos se manter até que toda essa situação seja resolvida. Rodrigo Constantino, mais uma pergunta. Governador, nós vimos hoje o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, gravando um vídeo para declarar que está com o coronavírus. O governador de São Paulo, João Dória, publicou o seu exame, que deu negativo, enquanto que surgiu essa questão em torno do presidente Bolsonaro, porque ele se recusa a mostrar o exame. Eu queria a opinião do senhor em relação a isso, qual o grau que deve ter de transparência às autoridades, os governantes nesse momento, e se o senhor, com que frequência tem feito o exame, se o senhor vai fazer um novo exame por agora ou não, qual é a recomendação? Há 2 semanas atrás, exatamente, numa sexta-feira, eu, num dia, cumprimentei, estive pessoalmente, cumprimentei de encostar a mão. Naquela ocasião, a situação era bem diferente. 3 pessoas que na semana seguinte, na segunda, terça-feira, fizeram o exame e acusou ser positivo. Assim que eu tomei conhecimento do primeiro caso, eu fiz questão de ficar recluso em casa até que o exame saísse. E por precaução ainda fiquei mais 2 dias trabalhando em casa. Na minha opinião, nós temos de dar total transparência a isso. Quem é governante num momento igual esse não tem de esconder exame, não tem de fazer nada. A população tem o direito de saber o que está acontecendo e os governantes, na minha opinião, têm de dar o exemplo de estar agindo com a maior transparência possível. Governador, a última pergunta, Josias de Souza. Governador, depois da reunião tumultuada com o presidente Bolsonaro e os governadores do Sudeste, os governadores se reuniram, fizeram uma carta e exortaram o presidente a exercer a sua liderança, e nessa reunião chamou a atenção que estava presente o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Eu lhe pergunto, se o presidente Bolsonaro não exerce a sua liderança, é intenção dos senhores utilizar o legislativo como uma forma de chegar ao governo federal? O presidente da Câmara seria um interlocutor dos senhores? Qual foi o sentido da presença do presidente da Câmara naquela reunião? Qual é o objetivo? Há um poder paralelo aí de governadores com o Congresso Nacional? Bom, primeiro, essa reunião nossa de governadores, ela já ocorreu diversas vezes, foi a primeira à distância, e nas vezes em que nós fizemos em Brasília, já esteve presente o presidente, o vice-presidente, vários ministros, e coincidiu de que nesta reunião que foi realizada antes de ontem, estava presente o presidente da Câmara. Na minha opinião, é um mero rodízio de protagonistas que estão junto com os governadores, não tem nada a ver em alguém estar querendo chamar para si a questão de eu vou governar melhor, eu vou fazer menor. E esse tempo turbulento exige, acima de tudo, diálogo, proximidade e muita coordenação comum para que as soluções sejam, como eu disse, tomadas em conjunto e incluam todos, e não que cada um fique fazendo aquilo que julga ser o melhor, se julgando muitas vezes um especialista que não é. Ok, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, mais uma vez gentilmente atendeu a Jovem Pan. Governador, boa sorte para o senhor, a gente volta a se falar ao longo dessa crise, sempre torcendo para que tudo termine o mais rápido possível. Obrigado, governador. Bom dia, um grande abraço a todos aí, bom final de semana. Para o senhor também.